Olá, boa noite. Protestos contra Bolsonaro. O país tem manifestações em 24 estados e também no Distrito Federal. A chegada de mais uma variante do coronavírus em Minas Gerais preocupa autoridades. Será que vem uma terceira onda da Covid-19? Esse é o tema em destaque do nosso JU de hoje, com a participação de diversos especialistas e também com a Júlia Ferreira, que é pesquisadora do Laboratório de Virologia da UFO. Então fique em casa, fique com a gente, fique bem informado. O Jornal da UFO está no ar. No último sábado, várias cidades brasileiras registraram protestos contra o governo Bolsonaro e também a favor da vacina contra a Covid-19. Em Uberlândia, o centro da cidade foi tomada por milhares de pessoas. O sábado em Uberlândia foi de manifestação. A população uberlandense, assim como em outros pontos do país, fez um ato a favor da vacina e contra o presidente Jair Bolsonaro. A ação teve início por volta das 9h30 da manhã. Além da vacina, manifestantes pediam o retorno do auxílio emergencial para a população carente. Segundo os organizadores do ato no município, mais de 4.000 pessoas participaram da manifestação que movimentou as principais ruas do centro de Uberlândia. A forma como o presidente tem lidado com a pandemia do coronavírus tem sido alvo de constantes reclamações de diferentes setores da sociedade brasileira. Os organizadores criticam a forma como o presidente trata a pandemia no Brasil e responsabilizaram o governo federal pelas mais de 450 mil mortes causadas pela Covid-19 no país. O ato terminou no centro da cidade e foi pacífico. Bom, agora vamos aos números da Covid-19 aqui em Uberlândia. De acordo com o boletim divulgado hoje, em 24 horas, 183 pessoas testaram positivo e, infelizmente, houve 7 mortes, totalizando agora 2.371 mortes desde o início da pandemia. Está em 92% a ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid pela rede municipal. E ao todo, somando pública e privada, 412 pessoas estão internadas neste momento. A taxa agora de ocupação de leitos em todo o estado de Minas Gerais voltou para cerca de 80%. Essa é uma situação que fica ainda mais preocupante por conta da chegada da variante indiana no interior de Minas Gerais. E esse assunto é destaque do nosso jornal de hoje, então confira os dados na reportagem a seguir. Embora o Brasil seja um dos países que nunca experimentou uma queda significativa nos casos de Covid-19 desde o início da pandemia, autoridades de saúde já alertam para o risco de uma terceira onda da doença em todo o país. Ao longo do mês de maio, o número de internações nos hospitais voltou a crescer. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a média da taxa total de ocupação de leitos de UTI em todo o estado já está em 80%. Em abril, havia sido registrada uma baixa e a taxa estava em 75%. Em Uberlândia, os números são maiores. Atualmente, a taxa de ocupação geral de leitos de UTI na rede municipal é de 90%, enquanto a de leitos destinados à internação por Covid é de 80%. A média de novos casos diários na cidade na última semana foi de 237 e de óbitos, 7. Neste mês, a chegada de mais uma variante do coronavírus em Minas Gerais também preocupa. A linhagem B1617, encontrada pela primeira vez na Índia, teve o primeiro caso confirmado do estado em Juiz de Fora, em um homem de 33 anos. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o paciente havia chegado ao Brasil pelo aeroporto de São Paulo e se deslocou de carro para Juiz de Fora. Ele foi internado na Santa Casa da cidade e já recebeu alta. E olha, ainda sobre esse assunto,
O desembarque no Brasil de tripulantes de embarcações e plataforma do Reino Unido, Índia, África do Sul e Irlanda do Norte está proibido. A medida do governo federal é para evitar a entrada de novas cepas do coronavírus. Entretanto, os primeiros casos da variante indiana foram confirmados há mais de uma semana em tripulantes de um navio com a bandeira de Hong Kong e aqui em Minas Gerais, como a gente viu na reportagem, já tem casos confirmados. Então, entenda mais sobre esse assunto também na reportagem. Nas buscas da internet, o termo cepa indiana cresceu 7.000% nos últimos dias. Um termômetro que mostra as dúvidas e temores dos brasileiros sobre essa nova variante do coronavírus. Muito medo. Alta transmissão da doença, né? Tem que vacinar o pessoal, né? Um sinal de alerta também se acendeu na Organização Mundial da Saúde, que a classificou como preocupante. O motivo? Seu alto poder de infecção. Entrando mais rapidamente na célula, a infecção vai ser mais rápida e as pessoas vão ter mais vírus e elas vão infectar mais pessoas. Essa cepa também precisa de uma menor quantidade de vírus para infectar e adoecer uma pessoa. Nesse aspecto, há uma semelhança com a variante de Manaus, que nesse momento da pandemia é a predominante no nosso país. Entra uma pessoa infectada com uma variante normal num ônibus, ela espirra, ela vai infectar uma ou duas pessoas que estão ao redor dela. Se entra no ônibus uma pessoa com a variante P1, ela espirra, ela infecta o ônibus inteiro. A variante indiana, identificada pela primeira vez em outubro do ano passado, já está em quase 50 países, mas se tornou dominante até agora em apenas algumas regiões do Reino Unido e na própria Índia. Mas lá, outros fatores podem ter contribuído para a explosão de novos casos. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, vários festivais onde vão milhões de pessoas. Então, ter o distanciamento social na Índia é algo bem complicado. Aqui no Brasil, os primeiros casos da cepa indiana chegaram este mês e provocaram reações nunca vistas. Pela primeira vez desde o início da pandemia, algumas barreiras sanitárias foram criadas pelo governo, como esta no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Mas para alguns cientistas, a variante de Manaus e suas subvariantes é que deveriam preocupar as autoridades. Por exemplo, existe uma variante chamada P4, que foi identificada agora em São Paulo, no interior de São Paulo, que tem a mesma mutação que a variante indiana. A variante caipira, se eu posso chamar assim, ela está se expandindo geograficamente e populacionalmente em um ambiente dominado pela variante P1, que é o interior de São Paulo. Em qualquer um dos cenários descritos ou previstos por cientistas e autoridades, há apenas um consenso. A forma de evitar novos casos e mais mortes continua sendo a mesma: máscara, distanciamento e vacinas. A variante que fura a máscara não foi inventada ainda. Temos que tomar as vacinas que existem por aí para a gente ficar protegido contra essas variantes. E sobre esse assunto, aqui no estúdio, nós recebemos a Júlia Ferreira, que é pesquisadora do Laboratório de Virologia da UFO. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Bom, nós vimos então nas duas reportagens falando sobre essa possível terceira onda provocada pela mais uma variante do coronavírus. Vamos entender primeiro, explica pra gente, Júlia, o que são as variantes ou cepas do coronavírus e se todo vírus tem variantes, isso é comum? Então, é natural do vírus, né, na verdade de qualquer organismo, adquirir mutações conforme ele fosse propagando, né? Então, essa não é uma característica somente do coronavírus, é uma característica de todo e qualquer vírus, tá? Principalmente de vírus que tem como material genético o RNA, que é o caso do SARS-CoV-2. Com essas mutações que ele vem adquirindo, ele acaba se diferenciando do vírus original, né, que foi o que começou o início da pandemia lá no ano passado. Essas modificações que ele vem adquirindo ao longo do tempo, né, a gente denomina eles de variante. Então, ela é uma variante do vírus original, ou seja, ela varia do vírus original.
Então, se o vírus ele vai adquirindo essas mutações, e aí com essas mutações ele adquire algumas diferenças, então a gente denomina de variante. Agora, a cepa a gente denomina quando essa variante, ela causa algum aspecto diferente do vírus original. Por exemplo, a cepa da P1, né, que é a brasileira, que a gente chama aqui mais comumente, informalmente, né? Como ela adquiriu mutações e essa mutação fez ela ser mais transmissível, então ela se diferenciou do vírus original, certo? Uhum. Então, a gente chama ela denomina como uma cepa, né, do SARS-CoV-2, a variante P1. E me parece, então, que essas novas variantes, elas são mais poderosas no seguinte sentido de transmissividade, né? Fica mais fácil dela se propagar. Isso também é comum? É como se esse vírus ganhasse força, né? Com essas mutações. De certa forma, ele tem se diferenciado, sim, do original, né? E ele tem ficado mais transmissível, sim. O que acontece é que as mutações que ele vem adquirindo são mutações na proteína que se liga à nossa célula, né? Então, é isso que tem preocupado bastante a gente. A maioria das mutações, elas são relacionadas à proteína spike, que é a proteína utilizada para se ligar no receptor, né, da célula humana. Então, é isso que tem feito ele ficar mais transmissível. O que acontece é que essas mutações, elas não são previamente pensadas para o vírus. É uma coisa que acontece naturalmente e, de uma certa forma, ela foi mais benéfica, né, para a propagação desse vírus, então por isso ela está sendo mais presente na população. E aí, nesse sentido, quando nós falamos de uma terceira onda, né, nós já estamos assim, num segundo ano de pandemia, no Brasil, uma população onde nem por cento da população foi ainda imunizada, é um cenário muito preocupante? Com certeza, é um cenário preocupante, até porque a gente sabe que a imunidade, quando você pega se infecta uma vez pelo Covid, né, a imunidade ela não é duradoura por muito tempo. Então, você pode sim ter uma segunda reinfecção. Então, igual aconteceu em Manaus, por exemplo, antes da P1 surgir lá. A maior parte da população de Manaus ela já tinha sido infectada pelo Covid-19 e, mesmo assim, muita gente conseguiu se reinfectar novamente. Então, uma terceira onda, ela é possível sim, com o avanço dessas mutações, né? E se a gente também não continuar com as medidas para tentar desenfrear ou desacelerar a pandemia. Bom, olha só, nós vamos agora ouvir uma reportagem do Jornal da Cultura. A equipe da Jornal da Cultura conversou com a Margarete Dalcomo, que é pneumologista, muito conhecida no país e pesquisadora da Fiocruz. Ela falou sobre a efetividade dessas barreiras sanitárias feitas pelo governo federal e explicou também a função da vacina nesta pandemia. Veja. Nesta semana a gente teve esse passageiro vindo da Índia, desembarcou em São Paulo e seguiu para o Rio de Janeiro. Ele apresentou, ao embarcar lá na Índia, o teste de PCR, RT-PCR negativo, mas ele estava contaminado. Nós estamos falhando na barreira sanitária de entrada ao nosso país? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Foi um equívoco, porque se ele tinha algum sintoma, ou mesmo nenhum, e se ele foi testado, o correto teria sido ele ser mantido em isolamento, até que o resultado fosse liberado. Ele saiu, a pessoa, inadvertidamente, teve contato provavelmente com dezenas de pessoas, até centena, porque ele pegou um voo de ponte aérea para o Rio de Janeiro, os voos têm sido todos eles muito cheios. Aqui ele pegou um carro, ele se deslocou para outra cidade, para Campos, depois ele voltou para o Rio e hoje, até onde nós sabemos, ele está protegido num hotel, mas enfim... Mas o que aconteceu não tem mais jeito. Certamente alguém foi contaminado inadvertidamente por essa pessoa. Então, o controle sanitário foi equivocado nesse sentido. Como que deveria ser esse controle sanitário nos aeroportos? A gente deveria seguir, de fato, bem à risca o que os outros países estão fazendo? Com certeza, né? Isso tem sido feito sistematicamente em outros países. Todos os brasileiros, os poucos que estão viajando, nos contam isso, né? Chega na França, por exemplo, leva 2 horas para desembarcar do aeroporto, porque tem que ser testado de novo, tem que preencher, tem que dar o endereço onde vai estar. A vigilância sanitária monitora essa pessoa a
qualquer que seja ela, durante 10 dias subsequente ao desembarque no país. Então, esse é um controle sanitário correto e, a meu juízo, muito desejável que aqui também fosse feito. A senhora avalia que a gente, de fato, deve ter uma vacinação todo ano contra o novo coronavírus para atualizar a resposta imunológica ou, de repente, uma nova vacina, uma nova vacinação com novas vacinas? Primeiro, as vacinas que nós estamos usando nesse momento são vacinas chamadas de primeira geração. Qual é a função delas? Impedir que as pessoas morram de Covid-19 e impedir casos graves. Num segundo momento, quando nós tivermos vacinas de nova geração, daqui a algum tempo esse que nós não sabemos precisar, se será daqui a 1 ano, se será daqui a 2 anos, quando nós precisaremos ser revacinados? Essa resposta não está dada. A probabilidade de que nós precisemos ser, não há dúvida que é real. Felizmente, essas vacinas, inclusive no Brasil, que nós estamos utilizando, elas são protetoras suficientemente para as variantes que circulam entre nós. Bom, as 3 vacinas que nós estamos utilizando no Brasil são capazes de proteger contra a variante P1. E olha, sobre essa questão ainda, né, a terceira onda, uma possível terceira onda e as variantes da Covid-19, aqui no estúdio nós estamos conversando com a pesquisadora que trabalha também no Laboratório de Virologia da UFO, Júlia Ferreira. De que forma a gente pode perceber essa variante da Índia, né, a similaridade dela com a de Manaus? Essa variante, assim como aquela variante do Reino Unido, a B1.1.7, e a variante da sul-africana, elas compartilham algumas mutações na spike, né? E por compartilhar essas mutações, elas foram classificadas pela OMS como variantes de preocupação. Então, quando o vírus ele vai se mutando, ele gera várias variantes. E algumas delas, devido a essas mutações específicas na spike, são classificadas como de maior preocupação, né? Que são as VOCs. Então, atualmente, a gente tem essas 4 classificadas como VOC. A do Reino Unido, a P1, que é a brasileira de Manaus, a da sul-africana e agora a indiana. Todas elas compartilham mutações específicas na proteína spike. A gente ainda não consegue falar que a variante indiana ela é mais transmissível ou ela gera uma maior mortalidade. Mas nós sabemos que as mutações que ela adquiriu, que ela tem, que são compartilhadas com as outras VOCs, elas têm essa característica de maior transmissibilidade e de ter um certo escape do sistema imunológico. Né? Então, por isso também pode acontecer de uma pessoa que já foi infectada previamente, anteriormente, com a Covid-19 ser infectada novamente. Isso acontece no caso com a cepa de Manaus, né? Ela, sim, já foi comprovada que ela também consegue disseminar de forma mais rápida a transmissão do vírus. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Então, devemos nos preocupar já, assim, de imediato com a cepa indiana? Em Minas Gerais foi registrado um caso em Juiz de Fora. É possível que ela esteja circulando aqui em Uberlândia ou, por enquanto, a nossa preocupação deve ser focar ainda na cepa de Manaus? É um pouco difícil ainda afirmar que essa variante indiana já está circulando em Uberlândia, né? A gente ainda não tem esses dados suficientes para isso, mas a partir do momento que há um caso dessa variante no Brasil, não importa se é perto de Uberlândia ou não, há sim a possibilidade de a gente encontrar esse outro caso dessa variante em outras cidades. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a P1 de Manaus. Ela começou em Manaus, né, e com a evasão das pessoas daquele lugar indo para outros lugares do Brasil, houve a disseminação dessa variante. Hoje aqui em Uberlândia, a variante que mais circula é a de Manaus? Hoje, no Brasil todo, que tem mais circulação é a P1 de Manaus. Bom, e a gente sabe que as formas de se combater, né, ou de tentar prevenir a transmissão é o uso de máscara e distanciamento social, né? Isso não muda independente da variante, da cepa. Isso não muda. Na verdade, a gente tem que ser mais intenso nessas medidas, né? Utilizar máscaras, de preferência utilizar aquela máscara N95 ou PFF2, que tem uma filtragem maior do que as máscaras de pano,
E quando for utilizar as máscaras, utilizar de forma correta, né? Trocar a cada 2 horas, né? Não ficar uma semana com a mesma máscara, ou usar ela cobrindo o nariz, cobrindo a boca, ela bem fechada aqui do lado, né? E as medidas que a gente já está acostumada, que tem mais de 1 ano que a gente está nessa pandemia, né? De lavagem de mãos, né? Evitar aglomeração. Com o surgimento de novas variantes, a gente tem que intensificar mais ainda esses cuidados. Olha só, nós também ouvimos uma médica intensivista que está na linha de frente da Covid-19 do Hospital de Clínicas da UFO desde o início da pandemia. E, inclusive, ela esteve na equipe que atendeu o primeiro caso em Uberlândia. Ela comenta sobre a atual situação da cidade em relação à ocupação de leitos e também sobre essa questão das variantes e vacinação. Veja. Sempre que uma nova variante surge, o número de casos e gravidade dos quadros aumenta substancialmente, a gente nota isso também na UTI Covid. Mas não é só falta de leitos e aumento de variantes que nos preocupa. A gente deve lembrar que a taxa de ocupação de UTI não deve ser a única medida para se observar colapso da saúde. No Brasil, por exemplo, segundo os dados da AMIB, são apenas 8.800 médicos especialistas em UTI, médicos intensivistas titulados. E o ideal seria 5 a 6 vezes mais esse número. Mas a formação desse profissional leva 10 a 14 anos. E outros profissionais de saúde que também não são especialistas, como os enfermeiros. E não há especialistas suficientes, então há necessidade desses outros médicos não especialistas atenderem em toda a nossa linha de frente. Além da falta de leitos, há falta também de insumos gerais, inclusive insumos para a produção de vacinas, falta de sedativos, falta de anticoagulantes como heparina e falta de antibióticos, o que é muito preocupante. O desabastecimento nacional de alguns tipos de antibióticos pode inclusive causar morte por infecções por germes multiresistentes, que são comuns em pacientes com internações prolongadas, como é justamente o caso da Covid-19. Lembrando que alguns estudos recentes demonstram que pacientes com Covid-19 são mais predispostos a outras infecções bacterianas que não Covid. Então, o cenário para a nossa cidade, assim como para todo o nosso país, infelizmente, é um cenário de calamidade, em que muitos pacientes vão morrer não só de Covid, mas podem morrer também de outras doenças e outras condições que podem não ser bem assistidas ou não serem assistidas corretamente. E a única solução para esse estado de calamidade é a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho, mas uma imunidade não por adquirir nova Covid, mas por imunidade com todos os tipos de vacina disponíveis. Quanto mais rápido vacinar, maior será o controle de vírus e menos será a chance de surgimento e disseminação de novas variantes, uma vez que a taxa de transmissão fica reduzida. Dentro de 11 dias apenas, já havíamos sequenciado geneticamente o vírus SARS-CoV-2. E 1 ano depois disso, globalmente, 9 vacinas já estão aprovadas por agências regulatórias, propiciando uma boa a excelente proteção. São 2 tipos de vacinas principais, por vírus inativado ou vacinas que apresentam a proteína spike do vírus. E dentre as vacinas inativadas, temos a Coronavac, Covaxin, Sinopharm, as baseadas no vetor, como a AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik, as vacinas com tecnologia de RNA mensageiro, como a Moderna, a CureVac e a Pfizer. Então, no caso da Covid-19, se a eficácia estiver entre 90% a 95% dessas vacinas, como os laboratórios têm falado, imunizar cerca de 70% da população pode ser suficiente. Se for menor, na casa dos 70%, precisaríamos imunizar de 85% a 90% das pessoas para adquirir a imunidade coletiva. E a imunidade coletiva é a única situação que nos daria segurança para retorno de todas as atividades. Isso já vem acontecendo em países da Europa, nos Estados Unidos, inclusive em Serrana, em São Paulo, em que um estudo do Butantan e da USP levou à vacinação em massa dos adultos do município de Serrana, e lá o retorno às atividades já está ocorrendo. E enquanto a imunidade coletiva não for realizada no Brasil, as ondas virão em sequência, a terceira, quarta onda, e entraremos em um quadro de crise de saúde da economia do país ainda piores. E a gente deve saber que a OMS além de todos, são mais de 100 variantes. A OMS declarou 4 variantes de preocupação: a do Reino Unido, a variante do Brasil, da África do Sul e a variante indiana. Do Vietnã ainda não se sabe. Bom, então é preciso, urgente, mais do que necessário, nós redobrarmos o nosso cuidado até que a maior parte da população brasileira seja imunizada. Muito obrigada por participar com a gente também. Agora é hora de saber como fica o tempo aqui em Uberlândia e outras cidades da nossa região nesta terça-feira. A terça-feira em Uberlândia tem previsão de céu nublado e possibilidade de chuva à tarde, mínima 19 e máxima de 28 graus.
Patos de Minas tem clima semelhante. Os termômetros registram temperaturas entre 16 e 29 graus. Nebulosidade no céu de Ituiutaba. Pode chover à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Monte Carmelo, o céu fica carregado de nuvens na maior parte do dia. São esperadas pancadas de chuva. Mínima 17 graus e máxima de 27. Coromandel terá um dia de sol com algumas nuvens. Os termômetros marcam entre 17 e 28 graus. Nosso jornal de hoje está quase chegando ao fim, ainda tem mais uma notícia. Agora uma notícia boa. Desarquivos é a nova exposição online do Museu Universitário de Arte da Universidade Federal de Uberlândia. É a mostra do artista Gleison Arcanjo. Ele fala sobre essas possibilidades. Veja o convite que ele mesmo fez. Olá, meu nome é Gleison Arcanjo, sou artista e professor. Venho te convidar para a exposição online Desarquivos, no site do MUNA, muna.uf.br. A exposição traz imagens de cadernos, diários de campo, de fotografias, animações e algumas outras produções realizadas por mim ao longo de 10 anos de pesquisa, tendo como foco as ruínas e, mais especificamente, casas em demolição encontradas pelas cidades brasileiras, especificamente Uberlândia, Belo Horizonte, Goiânia e Campinas, cidades onde eu vivi os últimos anos. Essa exposição ela foi selecionada para o programa de exposições do MUNA, mas com a Covid essa exposição foi adiada e agora tem esse movimento para propor, né, essa adaptação para o site do MUNA. O desafio, então, foi criar uma curadoria, né, e uma seleção de trabalhos que dessem conta e que oferecesse uma certa possibilidade de acesso, né, virtual a quem fosse visitar a exposição. Então, a reunião desses documentos e desses arquivos no formato de imagens me pareceu a forma mais contundente, né, de fazer essa transposição da exposição do presencial com online. Ela tem a curadoria e texto crítico da artista e pesquisadora Paula Mozara e pode ser conferida até julho no site muna.uf.br. Aguardo a visita e até lá. Bom, então para quem acessar o site do MUNA, uma boa viagem, né? Uma boa viagem no bom sentido aí, pelas artes. E aqui ainda falando, para a gente encerrar o nosso jornal, com a Júlia Ferreira, ela é pesquisadora do Laboratório de Virologia da UFO. Para encerrar, Júlia, então, nós falamos então muito sobre essa cepa indiana, uma possível terceira onda. Eu queria que você falasse do trabalho que vocês desenvolvem de pesquisa, né, nesse laboratório de virologia. Nós do Laboratório de Virologia, juntamente com o Laboratório de Nanobiotecnologia daqui da UFO, estamos realizando a pesquisa epidemiológica dessas variantes e da presença delas aqui em Uberlândia, né? Então, desde a detecção da circulação da P1 e da variante do Reino Unido daqui de Uberlândia, nós estamos realizando esse trabalho para a gente poder acompanhar e ver como que está a circulação dessas variantes aqui na região. Aí a gente faz esse trabalho aqui da UF em parceria com o Instituto de Medicina Tropical também de São Paulo. Muito bom. Então, nesse momento, vocês já, né, fazem esse mapeamento, na verdade, ele é permanente, né, desde o início da pandemia. Isso, e ele deve continuar sendo permanente até a gente conseguir vacinar todo mundo e estar mais tranquilo em relação a isso. Fundamental, então, o papel dos nossos pesquisadores aqui da UFO. Em seu nome, Júlia, eu já parabenizo todas as pessoas que trabalham no laboratório, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui hoje. O nosso Jornal da UFO fica por aqui. Obrigada também pela sua audiência. Amanhã nós vamos falar sobre o papel da imprensa brasileira, em especial na cobertura da pandemia. Tenha uma excelente noite. Cuide-se. Até amanhã.